o que nós montamos? Nós montamos alguns espaços. Por exemplo, um espaço que talvez muitos de vocês já conheçam, que é o que está lá embaixo, que é o evento aberto. Uma vez por mês, a gente faz um evento aberto para falar sobre sentido e propósito do trabalho. Como, por exemplo, fizemos no mês passado. Falamos sobre o dilema da paternidade e da maternidade na vivência profissional. Foi um tema que nós colocamos. Ou num tema anterior, como discutir dilemas profissionais e escolhas profissionais. E a gente vai falando todo mês, um evento aberto para todo mundo que quiser acompanhar. Mas tem também para quem é da rede, que a gente separa entre os eventos que são protagonizados e os eventos que são coletivos. Eu vou contar rapidinho cada um para vocês, até para vocês conhecerem. Um deles é justamente o que a gente chama de Reconnection the Professional Choices. O choices é com Y, não está escrito errado. O Y é justamente para dar a ideia de bifurcação, para dar a ideia de escolha. É proposital. É justamente para a gente contar as nossas escolhas profissionais. Então, a gente costuma chamar este dia um espaço em que a pessoa vem para contar do seu jeito, da sua forma. É o dia para você contar como você quiser e se reconectar com as suas escolhas. Muito desse espaço ele está fundamentado até para, talvez muitos de vocês conheçam, para quem não conhece, a gente costuma até recomendar ver, procurar no YouTube um vídeo do Steve Jobs, em que ele é paraninfo de Stanford, em que ele conta, em que ele chama isso de Connecting the Dots. Ele vai contar um pouquinho, né? Ele tem uma fala como paraninfo, ele fala, olha, é muito difícil a gente ter clareza do que estamos fazendo para frente. Mas, em geral, é possível olhar para trás e resgatar, conectar os pontos e perceber quais foram as escolhas que fizeram naquele momento. Às vezes não faziam o menor sentido, mas depois, quando você volta, eles fazem o mais profundo sentido. E o maior exemplo que ele conta é uma situação em que ele estava na faculdade, em que ele não tinha a menor ideia de por que ele estava fazendo a faculdade, mas tinha uma disciplina que era caligrafia. E ele não sabia por quê, mas aquela disciplina chamou. E ele falou, puxa, eu preciso fazer isso. E ele foi fazer. E ele conta que só anos mais tarde, quando ele estava desenvolvendo a Apple e o Mac, ele percebeu o quão diferença fez para ele ter feito aquela disciplina. Que naquele momento que ele estava fazendo, ele encontrava aquilo como prazer, mas não sabia a explicação de ter escolhido aquilo. Então, o reconnecting, ele tem justamente a ver com isso, que a pessoa possa contar a sua jornada, em que a narrativa, o fio condutor, são as escolhas profissionais. Claro que nós temos uma vida, a gente sabe disso, que as escolhas profissionais, elas têm a ver com a nossa vida pessoal, é uma vida só. Mas a narrativa, o protagonismo são nas escolhas profissionais. E, em geral, o que nós oferecemos nesse espaço. Escuta ativa, sigilo e confidencialidade, o não julgar. A audiência está lá simplesmente para celebrar a jornada. Porque toda jornada é muito bonita e ela merece ser reconhecida e aplaudida nas suas virtudes. E é isso que a gente faz. Tem todo um trabalho por trás disso, toda uma lógica. Mas, às vezes, por vezes, o que as pessoas têm de inquietude não é se reconectar com as suas escolhas, mas é, puxa, eu tenho uma ideia, eu quero resolver um problema e eu gostaria de pessoas para poder co-criar. Porque talvez isso possa ser um novo produto, talvez isso possa ser um negócio. Então a gente chama isso de espaço de inovação. Mas é um espaço de inovação que a gente coloca, puxa, é algo que está um pouquinho mais desenvolvido do que talvez um trabalho de conclusão de curso, mas talvez não esteja tão bem estruturado para buscar financiamento ou aceleração. Está no meio do caminho e a gente ajuda a organizar as ideias. Principalmente resgatar o que move essa decisão. O que tem de sentido, o que tem de essência profissional nas suas virtudes, que traz essa ideia para ser concreta. E esse é o espaço de inovação. Esse espaço, tanto o Reconnecting como o espaço de inovação, são dois espaços protagonizados, em que são pessoas que vão conversar. Diferentemente do primeiro, em que a gente mais escuta do que fala, no segundo, a ideia é proporcionar perguntas, gerar a discussão para aprimorar uma ideia. No caso do espaço de troca, que seria o terceiro espaço protagonizado, a proposta é, eu tenho um tema, eu queria falar. Eu quero falar sobre a mudança de carreira, eu quero falar sobre o desligamento, eu quero falar sobre a educação, eu quero falar sobre o futuro do trabalho. Poxa, onde eu tenho um lugar para poder falar com pessoas sobre esse tema em que vai ter um protagonismo? Está aqui, é o espaço de troca.
a gente oferece esse espaço, e aí, claro, todo mundo quer falar. Aí a oportunidade é de ter uma mediação e de pessoas que estão dispostas a conversar sobre esse tema e trazer pontos de vista, sem a preocupação de dizer o que está certo ou o que está errado, mas sim compartilhar. Essa é a proposta, né? E muito parecido com esse espaço de troca, o que nós temos aqui é o anterior aqui, logo embaixo, as nossas inquietudes. Esse nossas inquietudes é uma conversa que nós temos toda vez, uma vez por mês com a rede, em que a gente faz a mediação. Então a gente escolhe um tema, chama a rede e fala, puxa, rede, vamos falar sobre isso? A gente define o tema. No espaço de troca é o protagonista que escolhe o tema. Então essa é a pequena diferença que tem entre um e outro. Por vezes queremos falar com semelhantes, com categorias profissionais. E aí a gente oferece um grupo de reflexão. O que é isso? Por exemplo, nós fizemos recentemente, conversando com quem cuida. Nós conversamos só com profissionais da saúde, para discutir o que é ser um profissional da saúde. Saiu muita coisa bonita. Mas lá, quem está lá, são só os mediadores e quem são profissionais da saúde, porque precisa de ter ressonância. Ano passado, nós fizemos o que a gente apelidou carinhosamente de marqueterapia. Aí a ideia é falar com os profissionais da comunicação. E quem estava lá eram só as pessoas que estavam se batendo com inquietudes semelhantes. E aí a troca foi muito rica. Esse grupo acontece de vez em quando, tem sido muito bacana, mas aí quem está dentro não é simplesmente escolhido a dedo o convite, né? Outra coisa que a gente fazia muito, e agora nós estamos nos experimentando no online, nós não sabemos muito como fazer, é a sala de experimentação. Ou seja, como é que a gente oferece uma oportunidade das pessoas exercitarem a sua virtude? A gente costuma chamar isso de lado B. Ou seja, você tem uma virtude que nem sempre profissionalmente você consegue manifestar e você gostaria muito de trocar isto. Então, na sala de experimentação, a gente gera ilhas para que as pessoas em cada ilha possam trocar em uma nova perspectiva de ensinar e aprender. Muito bacana, muito interessante. Nós estamos vendo como é que a gente se repensa isso na versão online. Está quase dando certo, mas por enquanto esse está em stand-by. O outro que está em construção é o card game. A gente gamificou o sentido e propósito no trabalho. E aí nós estamos com 2 versões de jogos de tabuleiro, né, para falar sobre sentido e propósito. Isso está caminhando. Daqui a pouco a gente chega numa versão, a gente pode até convidar quem estiver interessado para um beta, por assim dizer, porque ainda não está formalizado. Papo Inquieto são as conversas informais, até para vocês terem uma ideia. O último Inquietos Open, que é um evento como esse que vocês estão passando, foi no começo de março, uma semana antes do isolamento. Nós estávamos com todo o planejamento preparado para a presencialidade, porque até aquele momento não se sabia ao certo que ia ser necessário, né, ficarmos isolados. E aí a gente proporcionou o seguinte, o Papo Inquieto seria antes das 8 horas, antes dos inquietos começarem, nós íamos num lugar tomar um lanche, a gente ia jantar. Então a gente falava para todo mundo, poxa, estaremos lá para conversar informalmente com quem quiser. Nós tivemos que repensar essa versão presencial para a versão online. Então, toda segunda-feira, às 6 da tarde, se alguém quiser falar com a gente, é só mandar uma solicitação. Puxa, eu queria conversar com vocês, eu queria agendar. Só que de todos esses espaços, o que costuma acontecer é muita conversa, muita conexão. Cada um tem a sua rede, né? Cada um tem pessoas que conhece. E ao conhecer uma nova pessoa que entra, ela talvez seria legal ela tomar café, e a gente chama isso de corrente do bem. Puxa, você falou uma coisa tão legal. Eu acho que seria bacana você conhecer tal pessoa. Vai lá, então, vai tomar café, né? O famoso tomar café. Conhece essa pessoa, foi bom para mim conhecê-lo, pode ser bom para você também. E a gente costuma, todo mundo que entra na rede, a gente pergunta se a gente pode oferecer essa oportunidade para os novos que estão chegando. Às vezes, além disso, o que acaba acontecendo, cada um tem o seu know-how profissional. E às vezes, quando chega alguém fala, puxa, eu estou precisando muito de alguém que entende de gamificação. Eu estou precisando muito de alguém que entende de comunicação. Pensando no espaço de inovação, por exemplo. E a gente indica essas pessoas. Poxa, olha, tem pessoas que, puxa, funcionaram, foram super legais, estão na rede. Que tal você falar, puxa, talvez o teu caminho seja terapia, o teu caminho seja arte-terapia, ou mindfulness, ou qualquer outra coisa. Nós temos pessoas que estão aqui e a gente pode indicar. Essa é a ideia, ou seja, aproveitar o efeito da rede. Os eventos abertos, a gente já falou, mas só para lembrar, uma vez por mês, a gente faz um evento aberto sobre sentido e propósito do trabalho.
Uma outra vez por mês, a gente faz Nossas Inquietudes, só com o pessoal da rede. E 2 vezes por mês, a gente faz um espaço ou de reconnecting, ou de inovação, ou de troca, que são com as pessoas da rede. E as coisas assim acontecem. Tudo isso porque a gente tem, para nós, uma questão muito importante. Certamente as escolhas são individuais, mas o percurso, ele não precisa ser solitário. Então, é justamente por isso que a gente desenhou, que a gente idealizou a Jornada dos Inquietos, para a gente oferecer um espaço para a gente poder falar sobre inquietudes profissionais.